Missa do 27º domingo do tempo comum. Meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus deste domingo nos traz como tema a partilha. Nos mostra que nós devemos ter essa prática da partilha. Nós vamos dividir esta reflexão em 3 momentos. Primeiro momento, é preciso partilhar. É preciso partilhar nossa vida, nossos dons, nossos talentos. É preciso partilhar nossos bens materiais. Primeira leitura, chega um homem com 20 pães e entrega ao profeta Eliseu. E o profeta Eliseu chama seus discípulos e diz: distribui esses 20 pães com essas 100 pessoas necessitadas. E os discípulos: mas o que é isso? Tão pouco para tanta gente. E o profeta Eliseu diz: partilhe. E todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitas, ficaram saciadas. O profeta Eliseu não ficou com os pães para si, mas doou, partilhou. No Evangelho, Jesus vê a grande multidão faminta. E Jesus chama os seus discípulos e diz: e aí? O que nós vamos fazer agora? Os discípulos dizem: tem aqui uma criança com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Meus irmãos e irmãs, aquela criança, ela poderia ficar para si os 5 pães e os 2 peixes. Mas a criança entrega para ser partilhado. Jesus, ele dá graças a Deus, ele faz a oração da bênção para dizer que aonde existe a bênção de Deus, ali existe a multiplicação, ali existe a grandeza de Deus, ali existe a bênção de Deus. E diz o Evangelho que todas as pessoas comeram, ficaram satisfeitas e ficaram saciadas. Com essa atitude, Jesus hoje nos ensina a partilhar. É preciso partilhar. É preciso partilhar. Quando nós partilhamos, nós não olhamos só para nós, mas nós olhamos para o outro que precisa, para o outro que necessita. É preciso partilhar a vida, os bens materiais, os dons, os talentos, para o bem do outro, para o crescimento do reino de Deus. Segundo momento da nossa reflexão, Jesus nos mostra que aonde falta a partilha, ali existe a desigualdade, ali existe a pobreza, a miséria, a violência. No tempo desse milagre, no tempo de Jesus, já existia a falta de partilha, já existia a desigualdade. Só para vocês perceberem que os ricos daquele tempo, eles comiam pão de trigo, e os pobres comiam pão de cevada. Que os ricos daquele tempo, eles tinham a refeição 3 vezes no dia, e os pobres apenas uma vez no dia. Meus irmãos e irmãs, e hoje ainda continua essa desigualdade, ainda continua essa falta de partilha. Muitas vezes nós vivemos num mundo que as pessoas só pensam no ter, no acumular, no multiplicar, no somar, e esquece do outro irmão que precisa, esquece de enxergar o outro que necessita. Muitas vezes nós vivemos num mundo que a lógica é do primeiro é meu, o segundo é meu e o que sobra ainda é meu. Mas Jesus Cristo hoje nos mostra que a lógica de Deus é outra, que a lógica de Deus é da partilha, que a lógica de Deus é da entrega. No final do Evangelho diz que quando todos queriam aclamar Jesus rei, ele vai para um lugar deserto, porque ele não quer honrarias, porque Jesus ele não quer lugares. O que Jesus quer é ter esta vida de entrega, é ter esta vida de partilha, de doação. Terceiro momento da nossa reflexão, com a prática, com o milagre da multiplicação dos pães, Jesus nos mostra que ele quer um mundo mais justo, um mundo mais igualitário, um mundo mais fraterno. O Evangelho diz que todos comeram, todos ficaram satisfeitos e ainda sobrou. Isso para dizer o quê?
que Deus nos dá muito além daquilo que nós precisamos. E se está faltando na mesa de alguém, é porque tem demais na mesa do outro. Meus irmãos e irmãs, o que eu acho bonito é quando Jesus ele diz para Filipe: Filipe, agora, o que é que nós vamos fazer? Diz o Evangelho que Jesus sabia muito bem o que era que ia fazer. Mas ele faz essa pergunta a Filipe, ele faz essa pergunta aos discípulos para envolver os discípulos, para mostrar a cada um de nós que a construção desse reino mais justo, mais fraterno, que esse reino de partilha é missão de todos nós. Meus irmãos e irmãs, Jesus hoje também pergunta a cada um de nós: Padre Cleiton, o que é que nós vamos fazer? Benedito, o que é que nós vamos fazer? Chagas, o que é que nós vamos fazer? Jesus, ele pergunta a cada um de nós. E ele pergunta para nos colocar na dinâmica da ajuda, na dinâmica da partilha, na dinâmica da construção desse reino mais justo, mais fraterno. No final, Jesus ainda diz: recolham tudo o que sobrou, porque ele não quer que nada se perca. Ele não quer que nada se estrua na nossa família, que nada se perca nos comércios, mas o que ele quer é a partilha. Meus irmãos e irmãs, grande mensagem que a palavra de Deus hoje nos traz. Que nós tenhamos a consciência, a convicção que é preciso partilhar. Que aonde não existe a partilha, ali existe a miséria, a pobreza, ali existe a violência. Que a falta de partilha é a raiz de muitos males que estão presentes em nosso meio, em nossas famílias, no meio da nossa juventude. Tenhamos a consciência que com esse milagre, com a bênção de Deus, o que Ele quer é esse mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário. Que nós aprendamos a partilhar nossos bens materiais, nossa vida, nossos dons, para a construção do reino de Deus, para o bem comum da nossa sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.